Voltamos aí à continuação do nosso curso de sintaxe, falando sobre sujeito, né? Parte 2 do curso de sintaxe, parte 3 do curso de sintaxe. Vamos lá? Oração sem sujeito. Muito importante este tópico em prova. Vamos lá, hein? São verbos, tá? Oração, lembrando que toda oração são verbos. Então, verbos que não apresentam sujeito. E uma dica que eu vou passar para você é que a oração sem sujeito, o verbo fica no singular. A tendência dele é ficar no singular. Com quais verbos? Eu vou te passar os verbos mais importantes quanto à oração sem sujeito, tá? Quanto à frase aí, o período no caso, tá? Vamos lá? O verbo haver, sempre quando eu conseguir trocá-lo pelo verbo existir. Então, apareceu o haver na frase, eu vou tentar trocar pelo verbo existir. Havendo sentido, eu tenho oração sem sujeito. E lembrando que o verbo haver vai ficar no singular. Olha só. Havia muitos candidatos lá. Eu tenho o verbo haver. Vamos fazer de uma vez aqui, né? Eu tenho o verbo haver. Eu vou colocar aqui existia. Existia. Aí, não é existiam, é existiam. É só para você entender, legal? Existia muitos candidatos. Deu certo? Deu. Se deu certo, eu tenho oração sem sujeito. Ficou claro? Então, sempre quando houver o verbo haver, você troca o verbo haver pelo verbo existir. Eu gosto de colocar no singular, pelo menos para ficar mais fácil para o aluno, que ele não sabe se fica no passado, se fica no presente, se fica no plural, se fica no singular. Claro, se você já souber concordância, existiam muitos candidatos. Ficou claro? Então eu tenho oração sem sujeito. E tome muito cuidado aí, ó. O filho do verbo haver é o A com H, tá? Então se vier uma frase assim, ó, há 10 vagas na empresa, quem é o sujeito? Não há sujeito. Por quê? Eu consigo trocar pelo verbo existir. Fazendo a concordância, existem 10 vagas na empresa. Ficou claro? Então o verbo haver, ele fica no singular, no sentido de existir. O filho dele é o verbo haver. Tranquilo? Então, ótimo. Vamos apagar. Né? Vamos apagar aqui. Isso aí. O verbo fazer, sempre quando houver horas, dias, semanas, meses e anos. Mais uma vez. Horas, dias, semanas, meses e anos. Então, fazer no sentido de tempo decorrido. Eu terei oração sem sujeito e o verbo também ficará no singular. Vamos ver aqui, ó. Faz 2 anos. Nada de falar fazem 2 anos. Fazem 10 dias. Fazem 2 meses. É sempre faz. O verbo fazer quando aparecerem as palavras horas, dias, semanas, meses ou anos, eu terei oração sem sujeito. E lembrando que os 2 verbos ficarão no singular, tá? Choveu bastante ontem, né? Aqui nós temos uma coisa chamada como fenômeno da natureza. Então, choveu muito. Fenômeno da natureza também é oração sem sujeito, né? Caso aqui, ó, verbos que exprimem fenômeno da natureza, né? Nós colocamos aqui em cima, mas tudo bem. Vamos ver. Choveu muito ontem, sem problema nenhum. Chover está no sentido de chuva. Por que eu estou te falando isso? Olha só, poderia cair numa prova desta forma. Choveram mulheres na festa. Aí você fala, oração sem sujeito. O verbo chover não é o verbo chover. É o verbo que exprima, tá? O verbo que vem a exprimir fenômeno da natureza. Não é fenômeno da natureza chover mulher. Quem me dera, imagina na festa aí, as mulheres caem do céu. Não caem. Ficou claro? Logo, estou usando o sentido conotativo. Choveram mulheres, mulheres choveram. Aí eu tenho sujeito. Só que aqui no caso, choveu muito, está no sentido de fenômeno da natureza. Quais são esses principais verbos? Chover, nevar, ventar, tá bom? Ventou muito, choveu bastante, faz frio, né? Faz frio hoje, é um fenômeno da natureza. Olha só, venta bastante naquela cidade.
venta, está, aí é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Bem tranquilo? Então, recapitulando, verbo haver, quando eu consigo trocar pelo verbo existir. E cuidado, ó, observação, existem duas pessoas, vou colocar só assim, só para a gente entender, tá? Tem sujeito? Tem. Cuidado, é o verbo haver trocado pelo verbo existir. Mas se na frase aparecer o verbo existir, eu vou ter sujeito. Existem duas pessoas existem. Claro? Tranquilo? Fazer, sentido de tempo decorrido. Verbos, né, que exprimem aí fenômeno da natureza. Ventar, chover, nevar. E uma dica bem legal também é a ideia de horas e datas, tá? Eu também terei oração sem sujeito. Só que aqui o verbo pode ficar no plural. Exemplo, são 10 horas. Quem é o sujeito? Não é. Não há, né? Não há sujeito. Por que horas? Hoje é dia 10. Quem é o sujeito? Não tem. Datas. Então, datas e horas não apresenta, aí no caso, tá? Datas e horas não vão apresentar sujeito. Tranquilo? Ok? Legal? E pode ficar no plural ou no singular, de acordo com a frase. Hoje vamos pôr aqui, é 1 hora, são 2 horas. Então, são 2 horas, por se tratar de horas, eu não tenho sujeito aí na frase. Vamos agora aí para o nosso último sujeito. Vamos ver, sujeito oculto. Sujeito oculto. Muito importante aí em prova. Vamos lá? Fica quietinha, TV. É aquele sujeito que não aparece na frase. Então, grave. Tanto o sujeito indeterminado quanto o sujeito oculto, eles não aparecem na frase, tá? Qual é a diferença? O indeterminado, nós temos o pronome eles. O oculto, nós temos o eu, o tu, o ele, o nós e o vós. Então, não há como confundir. Indeterminado, eles. O resto, sujeito oculto. Bom? Vamos apagar para você não se confundir. E eles não aparecem na frase. Se aparecer na frase, por exemplo, eu vou. Quem é o sujeito? Eu. Quantos núcleos? 1. Que sujeito é esse? Sujeito simples. Claro? Agora, se não houvesse o eu, olha só. Vamos colocar um V maiúsculo aqui. Vou. Quem vai? Note que o eu está escondido aqui. E isso se dá o nome de sujeito oculto. Vamos ver? Saímos da sala de forma agressiva. Saímos. Quem saiu? Nós. O nós se esconde aqui no verbo. Outro caso. Falou de alunas jovens. Então, falou. Quem falou? Ele falou. Canta para mim. E uma dica. Quando o verbo estiver no imperativo, o que seria imperativo? Uma ordem. Nós temos aí o sujeito oculto. Ficou claro? Então, ó, cante para mim ou canta para mim. Cante você, canta tu. Sujeito oculto. Quem chegou? Quem chegou, no caso aí, né? Quem chegou, vamos esquecer essa frase, tá? Quem chegou aqui, não vou falar do caso não, porque eu estou pegando para o pronome. Ele chegou, né? Aqui está fora. Próximo caso aqui, só para você entender. O sujeito oculto, ele é igual ao sujeito elíptico, cai em prova, sujeito desinicial ou sujeito deverbal. Nossa, Léo, que sacanagem. Se caísse na minha prova sujeito elíptico, eu iria perguntar qual sujeito é esse. Então, ó, o oculto é a mesma coisa, é o mesmo nome. Muita atenção nesta hora, tá bom? Oculto, elíptico. Elíptico, desinicial ou deverbal é a mesma coisa. Então, se cair na sua prova, marque alternativa em que há um sujeito deverbal. O próprio nome já diz que está escondido no verbo. Deverbal, por trás do verbo, tá? Desinicial na desinência do verbo. E elíptico é o sinônimo aí de oculto. Então, nós fizemos aí um breve curso, né? Sobre o sujeito, falando sobre cada um deles de uma forma bem clara e objetiva. Espero que você tenha aprendido. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o predicado.